No mundo, milhões de pessoas são beneficiadas pelas próteses e implantes ósseos. O pesquisador William Fernando Zambuzi, da Unesp de Botucatu, fala sobre a biologia do osso. Zambuzi também conta como o estudo das estruturas ósseas e da bioengenharia de tecidos pode, no futuro, recriar em laboratório ossos sem rejeição e com maior durabilidade, beneficiando ainda mais pacientes com problemas como o desgaste de quadril e o câncer ósseo. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no Laboratório de Bioensaios e Dinâmica Celular, do Departamento de Química e Bioquímica do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. Como vocês puderam ver na abertura, o foco deste programa é biologia de ossos, bioengenharia de tecidos e métodos alternativos ao não uso de animais em experimentos. Para falar sobre esses temas, ao nosso lado está o professor pesquisador William Zambuzi. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. João, inicialmente eu queria agradecer. Na verdade é um prazer para a gente participar desse programa, um programa que você consegue divulgar os trabalhos desenvolvidos não só pelo nosso grupo, mas os trabalhos desenvolvidos em toda a universidade. É um prazer nosso grupo expor um pouquinho do que nós temos feito, Perfeito. Falar um pouquinho sobre os temas que você já abordou. Agradeço inicialmente o convite. É um E prazer. o papel do Ciência Sem Limites é exatamente esse. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, antes da gente entrar basicamente nas pesquisas aqui neste laboratório, para quem está nos assistindo em casa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Nós sabemos que o senhor é formado no campus da Unesp de Bauru. Isso, eu sou da Unesp, sou unespiano, me fiz a biologia em Bauru, na Faculdade de Ciências, em 2005. Concluindo então a graduação, eu fui fazer o doutorado direto na Unicamp. Na Unicamp eu tive a oportunidade, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, e o privilégio de trabalhar num grupo que trabalha com transdução de sinais, sempre voltado para a biologia do osso. Ainda na graduação eu tive a oportunidade de conhecer os biomateriais e buscar, encontrar ferramentas que pudesse trazer para a gente quais eram os aspectos biológicos desses biomateriais, isso na graduação. Nesse tempo... Lá no laboratório do professor Grandini? Não, nós temos uma parceria com o professor Grandini e o professor Luiz, agora desde 2013. Isso foi entre 2005 e 2005, onde nós tínhamos uma parceria com a Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Onde nós buscávamos encontrar a biocompatibilidade de alguns biomateriais. E um curioso dessa etapa é que muitos desses biomateriais eram biomateriais xenogênicos, de origem bovina, né? Então nós temos todo um processo, todo um protocolo para que você consiga fazer uma descelularização do material, desproteinização do material. Isso tudo no doutorado? Isso tudo na iniciação científica. Na iniciação, começou desde cedo então? Desde cedo. É uma linha que foi iniciada inicialmente pelo professor Eulásio Mikio Taga, da Faculdade de Odontologia de Bauru, depois veio a ser estendido com o professor Grangeiro, o professor José Mauro Grangeiro. Ele estendeu bastante essa linha de pesquisa na Faculdade de Odontologia. Feito então essa etapa de iniciação científica, com o apoio da FAPESP, eu fui então desenvolver o período de doutorado na Unicamp, onde nós buscávamos encontrar quais eram as proteínas envolvidas dentro de uma grande área que é a transdução de sinais, envolvidas com a diferenciação de osteoblastos. Agora, o que são osteoblastos? São células que produzem o osso. Não é? Feito então o doutorado, terminado... Podemos até traduzir como células regenerativas ou coisa que vale ou não? São células... Ou que faz surgir o osso? Que produzem o osso. São células... Faz crescer o osso. Faz crescer o osso. São células especializadas que dentro dos seus aspectos de biologia, elas produzem a matriz orgânica e depois mineralizam. Ainda no doutorado, eu tive também o privilégio de ficar um tempo no doutorado sanduíche na Faculdade de Groningen, no norte da Holanda. É diferente fazer pesquisa no exterior do que aqui? É uma pergunta bastante interessante, João, porque quando a gente não tem esse contato, a gente imagina que nós temos um Grand Canyon que nos divide, mas na verdade nós estamos muito próximos. O investimento que nós temos, o apoio que nós temos, eles são muito próximos ao que eles têm lá. Agora, qual é a grande diferença? A maneira de pensar. Eu percebi bastante que eles trabalham num aspecto corporativo, onde você consegue manter colaboradores próximos
Aqui nós temos, por exemplo, no mesmo departamento, não estou falando especialmente do nosso, mas nós temos muitas vezes em departamentos com 2, 3, 4 do mesmo equipamento no mesmo departamento. Lá não, eles funcionam como o caso das facilities. Eles investem em equipamentos diferenciados para que possam atender maior número de pessoas. Toda a sua comunidade. Perfeito. Voltando, o senhor atuou um tempo no Rio de Janeiro e Sim. depois já ingressou na Unesp. Então, concluído o doutorado e pós-doutorado na Unicamp, recebi o convite de integrar a pós-graduação na Universidade Federal Fluminense em Ciências Médicas. Fiquei 1 ano como professor visitante e depois desse tempo, nesse tempo de 2010 a 2011, eu ingressei também como pesquisador colaborador do Inmetro. O Inmetro hoje ele tem buscado alicerçar uma parte de metrologia voltada para as ciências da vida. Até então o que nós tínhamos no Inmetro era testes físicos e mecânicos, etc. Hoje o Inmetro está buscando, através de uma diretoria especializada em ciências da vida, buscar também essa metrologia voltada para a parte biológica e médica. Nesse tempo, então, teve a oportunidade do concurso aqui na Unesp, não me hesitei, até porque conheço o trabalho da Unesp, sei que é uma universidade que busca alguns valores que de fato são os meus valores esses envolvidos com internacionalização, mundialização da universidade, um processo um pouco mais de colaborações, porque na verdade nós não fazemos pesquisa sozinho, né? Sim. Isso não aqui no Brasil e nem na Europa, né? Nós temos que instituir parceiros que possam colaborar para que essas pesquisas possam, de alguma forma, evoluir num produto, né? Existe uma discussão bastante interessante que até alguns órgãos de fomento eles buscam pesquisas aplicadas, né? Só que ao mesmo tempo que buscamos pesquisas aplicadas, nós podemos deixar de lado a pesquisa básica. Nós trabalhamos aqui em Botucatu com pesquisa básica com potencialidade de aplicação. Evidentemente. Pasteur disse na sua época que não existe pesquisa aplicada, existe aplicação da pesquisa. Exato. Professor, nós estamos chegando no final desse bloco. O senhor trabalha com várias pessoas aqui, orientados de iniciação. Sim. O senhor permite a gente conversar para saber mais da rotina deste laboratório? Sem dúvida nenhuma. E no outro bloco nós vamos entrar basicamente com a explicação do senhor biologia de osso, Perfeito. A não utilização de animais, biomateriais. Perfeito. Para você contactar o professor William, o e-mail dele aí aparece na sua tela, wzambuzi@ibb.unesp.br. Se quiser conhecer mais sobre o campus de Botucatu, aqui o Instituto de Biociências, www.ibb.unesp.br. Para você interagir com Ciência Sem Limites, o e-mail está aí, tudo junto, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para assistir aos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Ciência Sem Limites continua aqui no Laboratório de Bioensaios e Dinâmica Celular. Ao nosso lado está a Isabel Távora. Ela é farmacêutica já formada e atualmente graduanda do curso de Medicina da Faculdade aqui de Medicina do campus de Botucatu. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Que tipo de pesquisa você, como graduanda, desenvolve no laboratório do professor William? Então, dentro das linhas de pesquisa do professor William, o meu projeto se enquadra mais na questão da transdução de sinais. O que quer dizer isso? A transdução de sinais é a capacidade que a célula tem de responder a estímulos do seu microambiente e dar início a respostas de acordo com o estímulo que ela recebe. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, uma célula que não é uma célula normal, que recebe um estímulo cancerígeno e desenvolve essa sua anormalidade, se torna uma célula cancerígena. E qual é a sua rotina aqui de pesquisa? Porque me parece que você é aluna de iniciação científica, é isso? Sim, sou aluna de iniciação científica e a minha rotina ela é basicamente desenvolver ensaios que fazem parte do cronograma de atividades do meu projeto de pesquisa, que é um projeto financiado pela FAPESP. Então, a gente tem um cronograma e eu vou desenvolvendo essas atividades de acordo com à medida que esse cronograma vai avançando. Então, a minha pesquisa ela consiste em avaliar o perfil de expressão de proteínas de uma via de sinalização, que é uma via de sinalização que está envolvida no processo de proliferação celular. Que benefícios e onde você quer chegar com o resultado do teu trabalho? Bom,
No caso da câncer de célula de boca, que é câncer de célula escamosa bucal, que é o meu projeto, eu acho que a importância desse projeto é porque esse tipo de câncer, que é um tipo de câncer de cabeça e pescoço, é muito prevalente e, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que para o ano de 2014, aproximadamente 14 mil novos casos surgirão na população, no Brasil. E o prognóstico dessa doença não é bom. Portanto, a pesquisa, qualquer tipo de pesquisa assim, que estude esse tipo de câncer, vai ser muito importante para esses pacientes que sofrem dessa doença. Dessa anomalia. Parabéns, sucesso e vitória nas suas pesquisas. Obrigada. O Ciências Sem Limites continua aqui no laboratório coordenado pelo professor William. Ao nosso lado está o graduando em Ciências Biológicas, Célio Fernandes, que está terminando. E a primeira pergunta, você vai seguir a carreira acadêmica de pesquisador ou vai parar por aqui? Não. A ideia é continuar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E isso é uma decisão que já está tomada desde o início da minha graduação, né? Por quê? Eu acredito que essa é uma profissão muito gratificante. Não só para quem desenvolve, mas para que se desenvolve. Na verdade, o trabalho com pesquisa hoje é de extrema importância, não só para o pesquisador, mas sim para onde vai se aplicar essa pesquisa que se destina. Por exemplo, o trabalho da nossa amiga Isabel, né, que ela trabalha com células cancerígenas, é de extrema importância aí para toda a população. Que tipo de pesquisa você desenvolve aqui nesse laboratório? Eu trabalho com nanopartículas. Na verdade, é um projeto que está começando agora, em parceria com uma professora chamada Maria Leonor Cancela, de Portugal. Né? E esse trabalho ele está envolvido diretamente em buscar análogos de fármacos previamente conhecidos, como é o caso do Glivec, né? Que atuam, que eles se ligam a uma proteína tirosina quinase que está envolvida diretamente no processo de diferenciação celular, no caso de osteoblasto. Você pode dar um exemplo prático, ou traduzindo esses nomes científicos? Na verdade, assim, na prática, a ideia desse trabalho é utilizar na osteoporose. Na verdade, é um trabalho que visa lá na frente, né? Seria não um controle, mas buscar algumas alternativas para a osteoporose. Célio, e partindo para a pós-graduação, que área que você vai seguir? Então, é uma área muito interessante, a biotecnologia, inclusive o departamento tem um programa de pós-graduação em biotecnologia, um programa que está começando agora, mas que é um programa muito interessante e que é a partir daí que eu pretendo seguir na carreira acadêmica. Parabéns, sucesso nos teus objetivos. Muito obrigado. Para você contactar o departamento, basta você acessar www.ibb.unesp.br e saber mais sobre o programa de pós-graduação. Ao nosso lado está a Maiara do Carmo. Ela é graduanda do curso de Ciências Biológicas aqui do campus de Botucatu. Maiara, o que você desenvolve, o que você estuda, o que você pesquisa aqui neste laboratório sob a responsabilidade do professor William? Então, aqui a minha parte fica eu trabalho com a parte de biomateriais. Então, eu vou estudar a parte de adesão dessas células que o William comentou no início, os osteoclastos, né, e osteoblastos, na adesão dela nesse biomaterial que a gente trabalha. Então, a gente busca esse conhecimento, busca aprimorar através com outras pesquisas, outras, né, que a gente conhece, outras informações que a gente tem, a gente busca desenvolver um pouquinho mais a esse respeito. Então, a gente, através de leituras de artigo e de testes que a gente trabalha. Tem muita revisão aqui, de texto nisso? Sim, a gente trabalha bastante com isso, a gente sempre tem uma reuniãozinha entre a gente para a gente discutir essas novidades, porque é uma área que está em grande desenvolvimento. Assim, as pessoas acham que, né, a pessoa em casa fala, não tem muito contato com isso. Mas você acaba entrando nesse mundo de pesquisa, de faculdade, você vê que é muito amplo. O contato que você tem é muito amplo com isso.
Para você falou em pesquisa, você vai continuar, vai partir para o mestrado, doutorado, enfim, vai continuar sendo pesquisador ou vai partir para campo? Acho que eu pretendo continuar. É uma parte que é gostosa, como o William comentou. Ele abre muito caminho para você, ele tem contato com o exterior, então você fica pensando que você um dia pode estar lá fora ajudando as pessoas com seus resultados. Então, eu acho bem legal. Parabéns e sucesso nos seus objetivos. Obrigada. O Ciência Sem Limites esteve conversando com os orientados do professor William, aqui no Laboratório de Bioensaios e Dinâmica Celular. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, nós voltaremos a conversar com o professor William para saber mais das suas atividades e das suas pesquisas. Voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta. Agora, no nosso último bloco, nós continuamos a conversa com o professor William Zambuzzi, aqui do Departamento de Química e Bioquímica, mais precisamente no Laboratório de Bioensaios e Dinâmica Celular. Professor, parabéns pelos seus orientados, e nós vimos que vem desde berço, né? Desde a sua época de iniciação, todos aqui realizam iniciação e com pesquisas realmente de relevância. Perfeito. Para quem está nos vendo, o que é biologia do osso? O senhor quer criar um osso sintético? Seria bastante audacioso da minha parte se eu falasse para você que sim. Mas eu posso dizer para você que estamos no início de um caminho, né? Nós sabemos que o osso, por natureza, fisiologicamente falando, ele tem a capacidade de regenerar. Porém, quando ele é cometido em grandes lesões, ele não tem esse aspecto fisiológico funcionando a contento. Para isso que nós temos a bioengenharia que vem ofertar para a clínica alguns protocolos terapêuticos que auxiliam o processo de regeneração. E por que eles não funcionam como deveriam funcionar? Porque quando nós temos uma lesão muito grande, as células da borda da ferida não conseguem chegar até o centro. Você pode dar um exemplo? Um exemplo são as fraturas expostas que nós temos hoje com o aumento da população. Mas as fraturas expostas, sim, você tem problema em colocar metal ali, né, no lugar do osso. Exato, e muitas vezes a própria ressecção de tumores. Você tem um sítio secundário de tumor que acaba por várias características bioquímicas aderindo ao osso. Através do crescimento, você tem um remodelamento que abriga essas células e esse tumor no tecido. Quando o clínico faz a remoção desse tumor, você precisa auxiliar o osso que faça a recomposição dos seus componentes de forma funcional. Que cresça novamente. Que cresça novamente. Não basta eu produzir osso, basta eu produzir. Eu preciso que se produza osso funcional, com as características daquele tecido original. E para isso nós temos bioengenharia de tecidos. Né? O senhor tem algum exemplo aí de osso? Aqui, na verdade, quando eu falo em bioengenharia de tecidos, eu estou falando em um tripé, que é bastante interessante e importante, que você acaba agregando não só as células ósseas, como também biomateriais e fatores tróficos que auxiliam o crescimento dessas células. Então, eu tenho uma aliança entre esses três fatores que nos coloca numa situação... É como se fosse uma cadeia, né? Uma cadeia. Um interligado ao outro. Um interligado ao outro. É por isso que o nome do laboratório é dinâmica celular. Então, nós estudamos o processo dinâmico através das cascatas de sinalização, de transdução de sinais, como você disse no início do programa. Né? Agora, o que são transdução de sinais? Né? Quando os alunos chegam, o que é de fato transduzir um sinal? Toda célula responde ao meio onde ela está inserida, seja um meio onde tem fatores de crescimento, ou seja o próprio biomaterial, onde eu tenho dentro da célula toda uma maquinaria molecular que responde àquele material. Se responde àquele material, eu consigo identificar alguns biomarcadores. E a gente já pula para o nosso terceiro tópico, que é a busca de métodos alternativos. Né? Porque se eu posso fazer in vitro, através de cultura de células... Né? Experimentos, né? Exatamente. Eu posso fazer esses experimentos in vitro, usando células, eventualmente são células produzidas pelo próprio paciente. Por que eu vou sacrificar um animal para conhecer esses aspectos? Não é? Então eu acabo utilizando... Até porque tem muitas entidades que estão censurando a utilização e a matança de animais em laboratório. Exatamente. Então o que nós temos que buscar hoje é o uso racional dos animais. Os animais têm toda uma peculiaridade, como nós. Nós somos seres com uma fisiologia bastante apurada. Né? Então a parte sistêmica eu não consigo extrapolar
para o in vitro. Eu preciso de sistemas integrados, todo esse aspecto sistêmico nos traz respostas mais completas. Para quem está nos vendo, evidentemente que nós somos leigos, eu como jornalista, seria o caso de produzir um material e fazer o experimento in vitro como se estivesse sendo feito num ser humano? E seriam testes preliminares ao uso de animais. O uso de animais hoje, principalmente na nossa área, ele é indispensável. Mas nós podemos usar dentro daquelas características dos 3 R's, que é você refinar, reduzir e trocar. E é justamente você fazendo testes in vitro, você busca refinar os seus experimentos e diminuir o uso de animais. O terceiro, que é E com mais acerto também. E com mais acerto. Por que eu vou colocar um material que nós produzimos direto no animal se eu não fiz ainda os ensaios in vitro? Eu não sei nem se tem... Não sabe se tem regeneração, se não tem isso? Ou inicialmente toxicidade. Sim. Isso é tóxico ou não é tóxico? Em vez de fazer benefício, pode fazer malefício. Pode fazer malefício. Por que eu vou sacrificar um animal para ter essa resposta? Eu posso fazer isso in vitro. Além disso, João, nós temos iniciado uma colaboração com um grupo português, onde eles trabalham com peixes, né? E nós temos está dentro de uma chamada específica da FAPESP, onde nós buscaremos trazer para Botucatu o uso de zebrafish em protocolos de regeneração do osso. Então nós trocamos o animal pelas células e agora a gente vai dar um passo para a manutenção dos peixes para observar esses eventos de regeneração. Esse é um dos convênios que o senhor tem em nível internacional? Nós temos mais uma vez um privilégio, né? Por conta de alguns colaboradores, nós chegamos em algumas redes e hoje nós fazemos parte de uma rede bastante interessante, que é uma rede onde engloba grandes pesquisadores na Europa e Estados Unidos, e eles precisavam, pelo edital, ter um pesquisador que fosse um pesquisador do Brasil. Aí eles nos contactaram para que nós pudéssemos inserir a esse consórcio. Esse consórcio do senhor é o único de toda a Unesp? É o único de todo o Brasil. De todo o Brasil? De todo o Brasil. Então, em primeira mão, o senhor está passando isso para nós? Exatamente. Além de ser também um editor de revistas extremamente importantes ou pareceristas? Por conta desses contatos, nós junto com outros pesquisadores europeus, nós temos editorado um número especial da Archives of Biochemistry and Biophysics, que é um número específico em biologia do osso. Inclusive, quem tiver interesse, será muito interessante buscar esse número especial, porque tem artigos de revisão de grandes nomes da literatura mundial. E será inaugurado agora, no dia 1º de novembro. Parabéns, professor. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final. Tem algum tópico, algum outro ponto que eu não abordei que o senhor queira destacar, que considere de relevância? Olha, eu considero bastante relevante você abrigar alunos de iniciação científica, seja ele num laboratório de dinâmica celular e bioensaio, seja ele num laboratório de botânica, zoologia, etc. Porque é aqui que você cultiva grandes cabeças, é aqui que você cultiva o seu colega do departamento, é aqui que você cultiva o seu parceiro no futuro, e quem sabe você está cultivando algo de conhecimento nesses alunos que pode, de repente, num futuro não muito distante, descobrir a cura de alguma doença ou alguns fatores. Inclusive, a sua pesquisa pode ser extremamente usada para osteoporose. Sem dúvida. Inclusive, voltando um pouco àquela parceria com o grupo português, nós temos buscado estabelecer alguns análogos estruturais, inibidores de tirosina quinase, para você aumentar a produção do osso. Porque nós temos uma falsa ideia de que na osteoporose, os osteoclastos, que são células que degradam o osso, eles estão numa atividade muito acelerada. Pelo contrário, o que acontece é que os osteoclastos mantêm as suas atividades normais. O que nós não temos é uma atividade normal dos osteoblastos, que eu estava dizendo para você, são aquelas células que produzem. Se eu, de alguma forma, consigo interferir de forma farmacologicamente falando... E realizar um equilíbrio? E realizar um equilíbrio. Hoje nós temos um equilíbrio. Nosso tecido ósseo, João, ele se remodela totalmente a cada 10 anos. A cada 10 anos, todo o seu tecido ósseo ele foi remodelado. Você não tem mais aqui. O tecido é novo. Ele sofre processos de remodelação. E com isso nós temos a satisfação do complemento de pequenas fraturas. Então, pequenas fraturas eu consigo, de certa forma, fazer com que o meu próprio osso consiga fazer o processo de regeneração. Parabéns e continue com esse sucesso, professor. Muito obrigado por estar aqui no Ciências Sem Limites, neste programa. E eu que agradeço a participação. O Ciências Sem Limites esteve no Departamento de Química e Bioquímica, mais precisamente no Laboratório de Bioensaios e Dinâmica Celular. O e-mail do professor William está aparecendo aí na sua tela, para você contactá-lo, e-mail e telefone aqui do departamento.
Final de mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Eu espero por você.